no Salmo 1, capítulo, Salmo 1, versículo, e a estrofe 2, 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na verdade, eu quero ler apenas a primeira estrofe e me deter na última parte da primeira estrofe, quando ele diz que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é, Davi fala da importância, de termos uma vida de santidade. Ele diz para que nem sentemos na roda dos escarnecedores, para que sejamos separados, literalmente separados. Ele diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se prende nesse caminho. E ele diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a gente fica triste por ver cristãos brincando com coisas que não tem nada a ver, sentando na roda, trocando piadinhas com pessoas ímpias, ainda que sejam seus amigos. Deixa eu dizer alguma coisa. O ímpio serve como colega, mas nunca como amigo. Amigos são aqueles que comungam a mesma fé, participam do mesmo pão e bebem do mesmo vinho. Isso são os amigos, que têm a mesma esperança, que partilham dos mesmos sentimentos, têm a mesma esperança e buscam o mesmo Senhor. Para que quando nos ajuntemos, seja para glorificar o nome daquele que foi e que é o Senhor da nossa vida. Para que fiquemos naquele versículo que diz trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos, irmão, estar separados. De quem nós estamos recebendo conselhos? Estamos nos aconselhando com quem? Davi diz, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Nem se assenta. Não é nem para dar vazão. Não é nem para ocupar espaço. Cai fora. Nem todo lugar cabe os filhos de Deus. Paulo diz que todas as coisas a mim são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu preciso ser diferente. E ele ainda diz mais na estrofe 2, antes, isso é, em vez de estar perdendo o seu tempo no meio de uma multidão vazia, usando palavras pornofônicas, pois pornografia é a escrita, a palavra falada ela não é pornografia, ela é pornofônica. Em vez de estar isso, Davi diz, antes, em vez disso, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá seu fruto. O cristão precisa estar na direção de Deus. O cristão precisa ter um objetivo. O cristão precisa ter um alvo, uma direção. A direção é Deus. O alvo é Cristo. E a bússola que nos guia nessa trajetória é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único alimento da nossa alma. É a nossa fonte. A palavra de Deus, eu já disse outras vezes, se queres ouvir Deus falar, abre a tua Bíblia. É ela. Precisamos nos guiar. Precisamos ter a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta. Davi sabia bem o que estava dizendo. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios não têm conselhos para nós. Quantas vezes nós ouvimos conselhos arrebatadores? Aparentemente, maravilha.
Cristão que ouve conselhos e parte retribuir com aquela mesma moeda quando atingido. Não, irmão. Eu tenho um advogado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as nossas queixas, as nossas amarguras, quando somos atingidos, quando somos caluniados, vamos correr com paciência, como disse Davi, ou perdão, como o Salmo, como disse o escritor aos livros dos Hebreus no capítulo 12, correr com paciência. A vitória do crente, irmão, não está no judiciário. A vitória do crente está no joelho. É no joelho que vencemos as batalhas, meu irmão. Não é no advogado. Precisamos estar atentos para isso. Se nós agirmos da nossa própria vontade, o Senhor não vai agir por nós. Precisamos passar uma procuração espiritual para Cristo, como fazem com os advogados. Davi disse, bem-aventurado o varão que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E na sua lei medita, na roda dos antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Aí nós olhamos naqueles sertões áridos, semiáridos paraibanos, em cima daquelas serras, aonde parece que nada tem. E no meio daquele sequidão assombroso, você vê um bocado de árvore verdes, maravilhosa, esplendamente verde, bonita. Quando você chega perto ao minador, ao que chamamos na Paraíba de lençol freático. Por que aquelas árvores, no meio de todas as árvores secas, elas estão verdes? Porque as suas raízes alcançaram a água. E a água que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Você quer ter vitória? Leia a Bíblia todo dia. É ela. Porque a Bíblia é Deus falando conosco. Então, irmão, a nossa vitória está nisso. Vivemos no tempo de comichões no ouvido. Vivemos no tempo das pessoas que dizem, não, que a gente não pode falar isso, não pode falar aquilo. Você sabe por que eu escolhi as redes sociais hoje para pregar o Evangelho? Como no Facebook, como no YouTube, no blog, no WhatsApp. Porque eu não tenho mais condições de pregar o Evangelho na igreja. Não tenho mais condições de eu pregar o Evangelho porque eu seria um hipócrita. Olhar para uma igreja no meio da sensualidade, homens de cabeludos, mulheres cortando o cabelo, homens cheios de brinco no meio da igreja, homens afeminados. Porque afeminado não significa dizer que que a pessoa seja homossexual. Não, não. Afeminados são aqueles que tentam, que usam a pretextos que as mulheres usavam no meio da igreja de Cristo. Não tenho mais condições de pregar o Evangelho lá. Porque alguém já disse a mim, uma certa vez, o pastor aqui mesmo disse, se você pregar isso, eu empurro do púlpito embaixo e ainda piso no pescoço. São os homens que nós temos hoje. Não, mas Jesus nos chamou para pregar essa esperança. Jesus nos chamou para dizer, escapa com a tua vida hoje, porque Ele está voltando. Jesus nos chamou para dizer que nem um padre, nem um pastor tem autoridade para dizer que aqui é pecado ou não. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Ah, irmão, como eu já ouvi pastor dizer aqui mesmo, eu liberei isso. Quem és tu? Que autoridade você tem? Um lixo para dizer que liberou alguma coisa da Bíblia? A Bíblia é por si só a palavra de Deus. A Bíblia não cabe interpretações. Ou eu creio nela como está, ou não creio. A Bíblia é a nossa bússola, a única. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus não disse como crê em mim, como diz Sócrates, que foi antes dele, Platão, Aristóteles, não. Os grandes filósofos gregos, não. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, se você quer, meu irmão, ter uma vida santa diante de Deus, uma vida irrepreensível,
Busque na Bíblia a sua resposta. Você tem dúvida de alguma coisa na Bíblia? Leia a Bíblia dizendo: o Senhor fala comigo. Leia a Bíblia dizendo: o Senhor esclarece as minhas dúvidas. Leia a Bíblia dizendo: o Espírito Santo, eu sou necessitado. Dizendo: o Espírito Santo, eu sou um pobre, miserável, mas sei que o Senhor é o tradutor da palavra de Deus, porque esta palavra tem escritores, mas o autor dela é Cristo. E podemos tirar todas as dúvidas, porque temos o autor do livro ao nosso lado. Jesus diz, quando Tomé diz: mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus, quando Tomé diz: nós não sabemos onde é o caminho. E Jesus diz: Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade e a vida. Jesus, que sofreu, que andou naquelas ruas estreitas de Jerusalém, carregando um peso que era meu, que era seu. Podemos usar um termo usado na psicologia. Eu posso falar isso porque eu devo estar falando com alguns psicólogos que eu conheço, que temos na nossa rede. E na psicologia nós temos existe uma coisa chamada de configuração. A configuração é quando você vai dando alguns detalhes e o outro mesmo por telefone começa a imaginar. E daqui a pouco você cria uma figura na sua frente, figura psicológica. E poderíamos fazer uma configuração e você começar a sinalizar, vendo aquele corpo magro, fragilizado, seminu, todo ensanguentado, suas costas toda dilaceradas. Estava literalmente moído. Jesus estava em carne viva pelas suas costas, onde os chicotes de 3 pontas perfuravam o seu corpo santo. Porque o escritor, o profeta Isaías, diz que ele foi moído. Ele foi machucado pelas nossas transgressões. Então, nossa esperança é esse Jesus. E ali vem Jesus chorando. Algumas mulheres olharam para ele e começou a bater no peito, dizendo, chorando por ele. E ele volta e diz: mulheres, não choreis por mim, chorais por vós mesmos. Porque Jesus sabia das misérias que iria acontecer nos anos 70, porque Jesus era Deus. E é Deus. Jesus caminhou até o Gólgota se arrastando. Quando Jesus caiu com o peso da cruz, Jesus caiu porque estava fragilizado. Jesus não fez corpo mole, não. Ele olhava os nossos pecados. Ele olhava a última oportunidade que tinha de salvar a raça humana. Era aquele sofrimento. Jesus sabia que pela primeira vez na sua vida, ele ia se afastar do Pai. E aquilo doía mais do que o chicote. Outra coisa que doía em Jesus, muito mais do que aquela chicotada, muito mais do que aquela noite fria no relento, não, o que doía mais em Jesus era a ingratidão. Vendo a criatura que ele criara, vendo aquelas pessoas que ele estava comprando com o seu sangue, se virando contra o seu Criador, chicoteando. O termo no original não é nem cuspiu. Os copistas botaram cuspiu para não ficar muito pesado na hora da leitura. O termo é escarraram na face dele, esbofetearam, e Jesus emudecido. Jesus não abriu a sua boca. Todas as vezes que Jesus abriu a sua boca no Calvário, foi para abençoar alguém. Jesus nos comprou com alto preço. E o que temos dado em troca? Trocado Jesus por uma noite no motel. Trocado Jesus pela farra numa praia, na nudez, na prostituição espiritual. Ninguém lembra mais de Jesus. As pessoas querem apenas a bênção, querem ser abençoados, mas não querem pagar o preço. Por que será que os homens como Pedro, como Paulo, não existem mais? Porque Jesus mudou? Não. Jesus é o mesmo. As pessoas que se tornaram
se afastaram mesmo da palavra de Deus. Então, meu irmão, vamos ficar. Davi diz que eu nem devo me assentar na roda dos escarnecedores. Com quem você tem andado? Quem são teus amigos, as tuas amigas? Na escola você roda para ficar naquela... Você se detém naquela rodinha de piada, de conversinha? No WhatsApp, com aquelas piadas, recebendo e enviando mensagens, vídeos pornográficos? Jesus está voltando. Tudo o que eu faço nessa vida, 3 pessoas veem. Eu mesmo, Deus e o inimigo. Então, meu irmão, escapa com a tua vida hoje, Jesus está voltando. Vamos ser mais gratos ao tamanho sofrimento que Jesus pagara por nós há quase 2000 anos. O que temos feito com isso? Talvez estejamos como aqueles 9 leprosos, que dos 10 só um voltou para agradecer. Talvez a maioria de nós estejamos envolvidos, fazemos parte daqueles 9 que Jesus olha e pergunta, não foram 10? Onde estão os 9? Talvez Jesus esteja perguntando, aonde está Juraci? Onde está Pedro, André? Onde estão essas pessoas? Pois eu abençoei, eu curei, eu libertei, mas eles não lembram mais de mim. Viviam passando fome, eu dei uma vida bastarda, mas eles se esqueceram. Nem lembra que eu abençoei, que eu libertei. Nem lembra que eu livro do acidente, curo das doenças. Nem lembram mais de mim. Então, irmão, vamos ficar com o Salmo primeiro. Vamos fazer uma reflexão. Se estamos de pé hoje, é motivo para parar e dizer assim, Jesus, muito obrigado, Jesus. Porque muitos não tiveram essa oportunidade hoje. Releve hoje, meu irmão, nesse dia. Se hoje fosse o último dia da minha vida e da tua vida, o que faríamos? Então releve, faça que não veja, dissimule, não brigue. Seja gentil com todas as pessoas, até mesmo com aquele que parece grosseiro com você. Seja gentil com ele. Você não sabe o que é que ele está passando. Às vezes, é uma forma que ele desopilou, eu não sei a vida dele. Vai com calma, perdoe. Se coloque no lugar do outro, não diga tudo o que pensa. Diga apenas o necessário, tá bom? Tenha um bom dia e a paz do Senhor para vocês.